Que a paz do nosso Mestre Jesus possa ser sempre em nossos corações. Eu estou muito feliz em estar falando nessa Semana Espírita aqui no Allan Kardec, que foi o centro que eu cresci praticamente em Jataí, fiz aqui evangelização infantil, o que na época chamava de juventude, e em paralelo trabalhava ali nos trabalhos no sanatório, cujo tema da noite, mediunidade e obsessão, eu me coloco bem à vontade para tecermos hoje os comentários, porque é um tema da nossa vivência, como eu falei. Desde criança eu acompanhava meu pai nos trabalhos ali do sanatório, cujo sanatório ele foi um dos fundadores e construtores, e a lida mediúnica, juntamente com as questões que cercam a obsessão, sempre me fascinou e me chamou a atenção. Mas por que falar de mediunidade e obsessão? A resposta nós buscamos lá no livro Os Mensageiros, ditado pelo Dr. André Luiz a Chico Xavier, em 1944, onde o mentor Telésforo diz que a cada dia a nossa mente se abre mais para o contato com o invisível. Que a nossa humanidade, a cada dia, ela se aproxima das esferas dos invisíveis de condição inferior. E que também a cada dia, cada vez mais pessoas se apresentam com capacidade mediúnica, muitas ou a maioria sem nenhuma noção dessa capacidade mediúnica, ficando à mercê de entidades inferiores que eles negam a presença e, portanto, deixe com que eles façam o que quer com o seu psiquismo. Essa fala do mentor Telésforo, ela é a base da nossa reflexão dessa noite. Porque quando nós observamos uma fala psicografada em 1944, portanto acontecida muito antes, parece que ela foi feita para os dias atuais. Porque nesse trabalho de palestras em várias casas, em algumas cidades, nós temos notado a quantidade de pessoas com essas características mediúnicas que ele fala, adentrando as casas com sintomas da mediunidade desajustada. Porque, na realidade, nós ainda temos muita dificuldade de entender o mundo dos espíritos, o que são os espíritos, o que levou Kardec, no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, perguntar: existem espíritos? A resposta vem justamente explicando essa dificuldade que nós temos de entender, porque na realidade, nós, principalmente na doutrina espírita, trazemos uma certa dificuldade de entender o plano espiritual. Porque quando fala em plano espiritual, por um atavismo anterior da teologia oficial, nós imaginamos o plano espiritual como aquele céu que está lá em cima em algum lugar, ou aquele inferno ou áreas do umbral lá embaixo em algum lugar. Mas sempre algo distante. Sendo que na realidade o plano espiritual está aqui. Nós estamos mergulhados no plano espiritual como se estivéssemos num grande oceano. Porque na verdade nós somos seres transdimensionais. Nós não vivemos no mundo e temos um espírito como muita gente imagina e fala: ah, porque o meu espírito. Não. Eu, o espírito, tenho um corpo. Nós, da doutrina espírita, sabemos que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual. Este mundo físico transitório, nós estamos aqui como estágio de evolução. E, portanto, somos seres transdimensionais. Nós vivemos no mundo físico enquanto encarnados, no mundo espiritual também. Basta lembrar que quando nós adormecemos, deixamos o nosso corpo e vivemos por algumas horas no plano espiritual, ainda ligados ao corpo. Então, a verdade é que o plano espiritual ele é aqui, dividido, obviamente, em esferas vibratórias que recebem os espíritos de cada faixa evolutiva, mas ele é aqui. Agora, se o plano espiritual está aqui, porém nós não conseguimos vê-lo, sentirmos, ou pelo menos imaginarmos, é fácil entender que Deus
deixaria no ser humano um mecanismo de contato, de comunicação, que foi chamado mediunidade. E o que é a mediunidade? É justamente esse mecanismo que nos permite a integração ou a relação entre os espíritos. É um mecanismo, segundo Kardec, orgânico, natural e inerente a todo ser humano, independente da raça, credo, sexo. Ah, mas a mediunidade é coisa do espiritismo. Não. O nome mediunidade foi criado por Kardec no século XIX para determinar esse mecanismo. Mas a mediunidade, sem ser determinada por nenhum nome, ela existe desde que o homem é homem. Basta vermos que a própria arqueologia, ela demonstra nos seus estudos que desde que o homem praticamente saiu das cavernas, ele já acredita na vida transcendental, na vida em outro plano. Ele acredita na vida que pós-existe a morte. Tanto é que em pinturas rupestres, em sítios arqueológicos, se encontravam sinais desta crença. Agora, a mediunidade também, ela está em toda a história. Basta compulsarmos os livros ou buscarmos nas Escrituras. A Bíblia, Velho, Novo Testamento, está recheado. Por exemplo, lá nos primeiros livros bíblicos do Antigo Testamento, os 5 livros de Moisés, no Deuteronômio 18, tem uma passagem que até um certo tempo atrás, nossos irmãos evangélicos que não acreditavam ou que queriam, por assim dizer, condenar a comunicação com os espíritos, se baseavam nessa passagem para falar assim: Moisés proibiu. Porque no Deuteronômio, capítulo 18, realmente Moisés proibiu a comunicação com os mortos. Mas não basta a gente ler e pregar ou passar para frente. Nós precisamos entender por que ele proibiu a comunicação com os mortos. Muito simples. O povo hebreu, que era escravo dos egípcios naquela época, acostumados com um povo politeísta, onde tinha lá a presença dos pitons, das hierofantes, das pitonisas, que eram os médiuns, os profetas, aquelas pessoas que davam comunicação com os mortos. Os hebreus, empolgados com aquilo, então começaram a procurar esses profetas, esses médiuns, para perguntar se iam casar, se poderiam abrir um negócio, se ia dar certo, se ele entrasse numa empreitada, se ia funcionar. Qualquer semelhança com o que acontece hoje não é mera coincidência. Então, Moisés, percebendo que a mediunidade, que não tinha esse nome ainda, estava sendo usado para fins, às vezes até ilícitos, vulgares, ele proibiu. Se ele proibiu, é porque existia. Ninguém proíbe o que não existia. Só que, continuando a leitura nos 5 livros de Moisés, lá no livro de Números, capítulo 11, versículos de 27 a 30, de 26 a 30, tem uma passagem onde, se não me engano, Josué, filho de Naum, chega até Moisés e diz: Moisés, há 2 jovens, Eldade e Medade, profetizando nos campos. Tu dissestes que era proibido profetizar no campo, então repreende-o. Parece que foi o primeiro registro da fofoca na Bíblia, né? Então já existia desde aquela época. Então Moisés dá a resposta: queria eu que toda Israel profetizasse como eles. O que ele quis dizer? Eles estão usando a mediunidade de maneira séria, então deixe-os. Moisés também tem a passagem dos 70 anciãos, que segundo as Escrituras, Yahvé pediu que ele escolhesse 70 anciãos entre as tribos, para que eles pudessem profetizar no tabernáculo, isolados. Como a Federação Espírita Brasileira diz que devem ser as sessões mediúnicas, privativas, reservadas, com cuidado, com respeito. Então aqueles 70 anciãos, que eram os médiuns, poderiam trabalhar reservadamente. Ou seja, a lei tinha exceções. Não era para o comum usar para baderna ou para bagunça. Era para usar com coisas sérias.
O próprio Moisés era um excelente médium de efeitos físicos. Na passagem da sarça ardente que queimava sem se consumir, quando ele ouve a voz de Javé pedindo para ele libertar o povo hebreu. É um fenômeno mediúnico. E tantos outros que a gente não precisa enumerar aqui agora. Mas a verdade é que pós-Moisés, toda a passagem pelos 1360 anos até a vinda de Jesus, toda a passagem dos profetas é recheada de fenômenos mediúnicos. E vem Jesus, o maior médium que já pisou na terra, praticamente um médium perfeito, e trabalha com a mediunidade e a obsessão em toda a sua fase terrena, por melhor dizer. Tanto é que narra Lucas, no capítulo 9, que Jesus deixou os seus discípulos aos pés do Monte Tabor e começou a subir o morro na companhia de Simão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Que a noite já caía alta, quando Jesus e os três chegaram à parte de cima do monte. E Jesus então começa a conversar sobre as questões da Boa Nova, quando os três discípulos adormecem. Uma nuvem fecha o tempo sobre a cabeça deles, e quando eles acordam, eis que Jesus estava brilhante, alvo, o seu rosto brilhava mais do que o céu, como narra Lucas, e que os discípulos, os apóstolos que estavam com ele, viram quando materializaram ao lado de Jesus Elias, desencarnado há mais de 600 anos, e o próprio Moisés, desencarnado há quase 1400 anos. Então, se lá no Deuteronômio 18 ele proibiu a comunicação com os mortos, 1400 anos depois ele volta pessoalmente, em espírito, claro, e revoga a lei, e revoga a proibição, porque ele veio e comunicou com Jesus. O estado psíquico foi tão bom que os discípulos empolgaram. Simão Pedro disse: mestre, por que nós não ficamos aqui em cima e montamos 3 tendas, um para o Senhor, outro para Elias, outro para Moisés? Jesus então disse: Simão, aquele que conhece o brilho das alturas deve aprender a descer para ajudar os inferiores. Ou seja, nós estamos aqui crescendo, nós não precisamos e não podemos ficar aqui, temos que voltar e dar continuidade ao trabalho. Desmaterializam-se os 2 profetas, Jesus volta à sua aparência normal, e já começando a cair a manhã, eles descem, encontram os outros que ficaram, e naquele mesmo momento chega um pai desesperado com um filho possesso, se posta praticamente aos pés de Jesus e disse: Jesus, ajudai o meu filho. Durante toda a noite os seus discípulos não foram capazes de ajudá-lo, então ajuda tu. Esse espírito que o domina, às vezes o joga ao fogo, às vezes o joga à água. Olhe para ele como ele está. E Jesus, observando o garoto, olhando com bastante carinho, percebe a entidade sofredora do lado. Segura o garoto pelo antebraço e diz: espírito imundo, deixa esse rapaz. O rapaz se convulsiona e volta ao normal. E depois os discípulos vêm perguntar: por quê? Por que nós não conseguimos e tu conseguistes? E Jesus disse: homens de pouca fé, para essa classe de espíritos apenas com muito jejum e oração. Cuja palavra jejum a igreja pegou e usou, achando que a lida da desobsessão seria com base em orações lidas e com o jejum da comida. Não era isso que Jesus dizia. Jesus queria dizer o jejum dos maus sentimentos, o jejum das nossas paixões. Porque em outra passagem ele fala que com essa classe precisamos ter autoridade moral. E as orações. Mas o fato é que a história transcorre, Jesus é crucificado, vem o Pentecostes, o registro da maior manifestação mediúnica coletiva que se tem em história, e a primeira. Passa-se o tempo, vem no ano 300, a igreja coloca então o cristianismo como religião oficial de Roma, começam os concílios e a igreja adota a figura do demônio e de Deus apenas. A visão maniqueísta do homem, ou bem
ou mal, pelo desconhecimento do que era obsessão, pelo desconhecimento do plano espiritual, da existência dos espíritos, das classes dos espíritos. Então, se tem uma perturbação, é o demônio. Então, se institui a presença do demônio e entramos, humanidade, pela Idade Média, e toda manifestação mediúnica começa a ser perseguida. Quantos médiuns foram queimados vivos simplesmente porque eram médiuns? E o caso mais conhecido, Joana d'Arc, que era uma jovem da pequena Doremi, que ouvia 3 entidades, às vezes as via, cujas entidades a orientavam, cujas entidades inclusive a orientou à frente da guerra para libertar a França do jugo da Inglaterra. Foi queimada como bruxa porque era médium. Segundo a tradição do plano espiritual, a última reencarnação expiatória de Judas Iscariotes foi feito por ser médium. Mas aí saímos da Idade Média, vem o renascimento das artes, das ciências, e continuamos sem entender a espiritualidade e o plano espiritual. Os loucos, os obsidiados, eram tidos pela ciência como loucos. Mas a mediunidade começa a invadir a humanidade sem sequer perceber. E uma moda da Paris do século XIX toma conta da aristocracia, da classe média, e começam os saraus, as mesas girantes. Aquela coisa de usar de maneira equivocada a mediunidade que Moisés havia proibido. As pessoas se reuniam para tomar o chá da tarde, botavam o dedinho, fazer perguntas, a mesa flutuava, batia, dava respostas, o que chamou a atenção e fez com que convencessem Kardec, totalmente cético, de estudar esses fenômenos, para que em 1857 ele codificasse a doutrina espírita. E que em 1861 ele trouxesse a lume o Livro dos Médiuns, explicando o que era aquilo, por que aquilo acontece, como que aquilo acontece. E do latim médium, meio, o mecanismo entre o plano espiritual e o material, ele classificou a humanidade, a mediunidade. E continua o tempo passando, mas a doutrina espírita vai paulatinamente trabalhando, educando e classificando a humanidade. E o que é interessante lembrar, que mesmo rejeitando a humanidade, mesmo desconhecendo, e em público, continuando a tratar como algo à parte, a história da igreja está recheada, em particular, de mediunidade. Um dos casos mais famosos, que está registrado nos anais da igreja, é o caso de Eugênio Pacelli, um cardeal que estava em suas orações pela noite, quando ele sente uma presença e se vira, vê a materialização do ex-papa Pio X. E ele assusta e diz: santidade. E o Espírito disse: santidade não, eu sou apenas teu irmão. Estou aqui da parte de Jesus para dizer para que tu te prepares, porque tu serás Papa. Ele não acredita, porque o Papa Pio XI estava em plena saúde. E ele volta a afirmar que ele seria Papa. E ele fica desnorteado, a entidade se desfaz, vai embora. E ele comenta com um dos guardas do Vaticano, desce para as criptas e passa a madrugada orando. Algum tempo depois, do nada, Pio XI adoece, desencarna, e ele é eleito por Papa Pio XII. Assim, a história está recheada. Mas vem século XIX, século XX, e alguma parte, claro, que como disse o Dr. Bezerra de Menezes, nem toda loucura pode ser obsessão, como nem toda obsessão pode ser loucura. Sem conhecer essa diferença, a ciência tratava os obsidiados como loucos. E vieram os tratamentos mais esdrúxulos: afogamento, sufocamento, eletrochoque, cujo eletrochoque veio até pouco tempo atrás. Mas a ciência do século XXI já se aproxima do mundo espiritual. Marcelo Gleiber, um físico brasileiro, que trabalha mais de
20 anos nos Estados Unidos e que auxilia inclusive a Discovery Channel a fazer documentários acerca de temas da física, escreveu um livro em 2010 intitulado Criação Imperfeita, que ele fala da teoria das supercordas, que é uma derivação da teoria das cordas que nasceu lá em 1960. A teoria das supercordas que diz a existência dos multiversos, dizendo que pode e que deve existir universos paralelos. Claro, se o átomo, as moléculas vibrarem em uma frequência diferente, pode coexistir em ambas frequências distintas dois universos paralelos. Agora, se existe um universo paralelo, obviamente tem que existir os seres que coexistem, que habitam esse universo paralelo. E existem os espíritos. Então, a mediunidade tem um mecanismo, cujo mecanismo, por sermos seres transdimensionais, ela trabalha tanto no campo físico quanto no campo espiritual. Segundo André Luiz, no campo físico, a mediunidade tem um mecanismo muito típico. Primeiro, segundo André Luiz, o tronco encefálico é o ponto onde a alma se une ao corpo físico. Logo acima do tronco encefálico, no corte longitudinal do cérebro, na parte central, nós encontramos lá o diencéfalo, onde fica o tálamo e o hipotálamo. O diencéfalo, segundo André Luiz, é o lugar do cérebro onde a nossa mente espiritual influencia o nosso corpo físico. Do diencéfalo parte um feixe de fibras que vai até o córtex, que é a área responsável pelo entendimento, pela razão, pelos fenômenos psíquicos, que é uma membrana muito fina de 4 a 6 milímetros que envolve o encéfalo e que é dividido por partes. Lá fica a parte do movimento, a parte da visão, a parte da fala, a parte da respiração. E do diencéfalo, quando a nossa mente imprime, por exemplo, eu quero falar. Lógico que é inconsciente, mas você fala, eu quero falar. A mente manda o comando para o diencéfalo, o córtex manda para os neurônios, para a área de Broca ou de Ver, e nós falamos. Ou se eu quero mexer, dali para a coluna, para a medula, da medula para os nervos, dos nervos para os músculos, e eu escrevo. Agora, quando eu me mediunizo, por assim dizer, meu perispírito se expande, ele incha, ele ultrapassa as fronteiras do corpo, penetra no perispírito do espírito manifestante, e o caminho é o mesmo. A mente do espírito manifestante sensibiliza o meu diencéfalo, eu apaziguo o meu cérebro, e o comando é o mesmo. Se ele for psicografar, do diencéfalo para o córtex para a área de Werner-Broca, e vem a fala. Esse é o mecanismo da mediunidade. Agora, para que eu faça essa comunicação, tem que ter uma antena. Assim como um celular, um rádio tem que ter uma antena para emitir e receber sinais. Se eu disco o número, os celulares hoje não tem antena aparente como antigamente, mas é antena interna. Se eu disco o número, a antena emite o sinal que vai para a torre, da torre para a central. A central identifica, devolve para todas as torres, que emite para todos os lados, e a antena do outro celular, do outro número, recebe o sinal, decodifica e ouve a minha voz. Nós temos esse mesmo processo, só que a nossa antena também está numa parte do encéfalo e se chama glândula pineal, cuja glândula, a medicina hoje diz que ela trabalha praticamente até a puberdade, organizando as questões sexuais e genésicas do ser humano. E que após a puberdade, ela se cristaliza e não tem nenhuma mais função. Tem antena mediúnica. Agora, tudo trabalha nos dois planos. André Luiz também diz que cada região do nosso cérebro apresenta uma fixação da nossa mente. Aquilo que nós somos ligados vai sendo fixado com uma energia em várias áreas do cérebro. Então, se eu sou uma pessoa devotada ao bem, ao trabalho, à caridade, eu emito vibrações de ondas curtas
e sintonizo com as classes espirituais do bem. Porém, se eu sou uma pessoa viciada, nervosa, raivosa, orgulhosa, essas áreas emitem ondas longas e, portanto, eu faço a sintonia com as entidades de igual teor vibratório. É assim que começa as sintonias com os espíritos. Porque se o plano espiritual está aqui, se nós estamos aqui, segundo a espiritualidade, através de Chico Xavier, na conta de 3 desencarnados para 1 encarnado, porque disse Divaldo que a Terra foi projetada para receber 23 bilhões de entidades, de espíritos, de pessoas, e que hoje somos 23 bilhões, 7 bilhões encarnados, 14 bilhões desencarnados. Então, se tem 3 para 1, é fácil entender que por aqui está cheio de espíritos. E estando cheio de espíritos, nós vamos sintonizar com todos eles. Agora, a mediunidade não é só no plano físico, ela acontece no plano espiritual. Os livros de André Luiz estão recheados. Asclépios, quando veio de uma esfera superior para atender em nosso lar, os médiuns espirituais tiveram que botar a mãozinha lá naquele gabinete, forneceu ectoplasma, ele tomou a forma humana e se materializou. Mediunidade no plano espiritual, que é um mecanismo que é necessário para a comunicação com os espíritos de outros planos, de outras esferas. A própria mãe de André Luiz, que veio da esfera superior, teve que materializar para poder falar com André Luiz. Mas a verdade é que hoje nós vemos a mediunidade em todos os segmentos religiosos. Basta ligar a TV nos programas evangélicos pela madrugada e nós vamos ver desfilar toda sorte de manifestações mediúnicas. Lógico, eles dizem que os espíritos sofredores são demônios. Outro nome, mas é a mediunidade. Se eu buscar a Igreja Católica na área da renovação carismática cristã, eu vou ver lá fenômenos mediúnicos. Pessoas mediunizadas falando outras línguas, só que para eles a presença do Espírito Santo, mas é mediunidade do mesmo jeito. Agora, a mediunidade é um fator que nos dá grandes oportunidades, mas que também nos convida ao aprimoramento para que nós possamos, por assim dizer, escolher melhor as nossas influências. Cujas influências, Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 459, perguntou: influenciam os espíritos nos nossos atos e pensamentos? E a resposta, qualquer espírita que estuda mais um pouquinho já sabe: muito mais do que supondes. De ordinário, são eles que vos dirigem. Pois muito bem, se são eles que nos dirigem, se eles nos influenciam, Kardec diz que quando essa influência é persistente, que quando essa influência, além de ser persistente, é causada por um espírito inferior, esse processo ele deu o nome de obsessão. Cuja obsessão começa também a ser validada, por assim dizer, pela própria medicina. No CID-10, que é o Código Internacional de Doença, aquele manualzinho que quando você precisa de um atestado médico, o médico tem que colocar lá a classificação da doença, o CID. O CID-10, no item F44.3, fala lá sobre os estados de transe e possessão. Estado de transe e possessão. Possessão de quê? Só pode ser de espíritos. A Associação Americana de Psiquiatria, no seu DSM 4 e 5, também fala desses estados. Então é justamente a ciência começando a aproximar. Agora, a pergunta é: por que ocorre a obsessão? Por que nós estamos sujeitos a essas influências? Como que ela ocorre? Para que nós entendamos por que ela ocorre, vamos entender uma coisa. Segundo Kardec, nós vivemos num planeta de provas e expiações. Um planeta com 23 bilhões de espíritos. Um planeta que nós estamos nivelados por uma larga faixa de evolução, uns mais evoluídos numa categoria, outros menos evoluídos em outra categoria, mas nós somos todos embarcados no mesmo barco.
Se nós estamos num mundo de provas e expiações, onde somos muito mais próximos da animalidade do que da angelitude, que ainda somos muito mais violentos, belicosos do que pacíficos e pacificados, que ainda somos orgulhosos, e que por ter ainda essas sensações, sentimentos e emoções, nós mergulhamos na carne, na viagem da reencarnação, que é um processo evolutivo que nos permite na Terra conviver com espíritos muito mais superiores e muito mais inferiores do que nós, coisa que no plano espiritual é impossível. Eu posso conviver, se ele tivesse encarnado, com o Chico Xavier sentado nessa cadeira e com o pior terrorista do Estado Islâmico sentado nessa cadeira. No plano espiritual, eu poderia conviver com o terrorista, mas jamais com o Chico, que está em esferas muito superiores. Então, na carne, se permite experimentar essa condição, como também se permite experimentar as provas. Eu posso ser chefe e posso ser empregado. Eu posso estar acima, posso estar abaixo. E nessa experimentação, o nosso orgulho, a nossa vaidade, os nossos ciúmes, fazem com que nós criemos inimizades. Porque pisamos em pessoas, prejudicamos outras pelos nossos interesses. E vamos criando essas inimizades, que também, imperfeitos, partem para a vingança. E se eles estiverem desencarnados, essa vingança se dá de maneira muito mais complicada. Porque eles, estando invisíveis aos nossos olhos, podem nos ver, nos vigiar, nos acompanhar e nos influenciar. Isso pode ser muito cruel por conta do ódio. Ódio que, segundo Emmanuel, é o germe do amor de um coração equivocado que ainda não aprendeu a perdoar. Eu tenho uma história na própria família de uma perseguição dessa. Um tio, e quem for da família aqui presente deve se identificar, que é um homem trabalhador, um homem honesto, lutador pela vida toda, e que tudo que ele fazia na vida não dava certo. Ele iniciava um negócio, tomava prejuízo. Tudo que ele fazia, dava para trás. E entre os primos, o mais gente boa, o mais jovial, o mais alegre, vivia às voltas com problema de saúde, vivia às voltas com acidentes de trânsito várias vezes, quedas, batidas de moto. Teve um problema renal muito sério, que ele esteve há praticamente 2 meses de desencarnar quando conseguiu o transplante. Partir daí uma vida também de muito sofrimento e limitações. E a família, consternada com essa condição, lógico, começamos a orar, pedir a Deus ajuda, orientação. E num dos cultos do Evangelho no lar, na casa desse meu tio, uma médium vidente que estava presente, diz que viu entrar pela porta um espírito de um homem alto, magro, com roupas de boiadeiro, chapéu, botas, e que chegou perto dela e disse: vocês estão olhando para esse que se diz ser coitadinho? Olha aqui para mim. Ele acabou comigo e com minha família. E por conta disso, fala para ele que nessa vida, o que eu puder fazer para atrapalhar, eu vou fazer. Sabe por quê? Na outra vida dele, ele era um fazendeiro rico e poderoso, que tinha tanta terra que onde você olhasse e visse o horizonte era a terra dele. Mas ele tinha um problema. Tudo que entrasse na terra dele, era dele. Ele tomava e matava as pessoas. E eu precisava, vindo com uma comitiva, voltando de uma viagem longa, trazendo víveres e dinheiro para minha mulher, que estava grávida, quase dando à luz e passando necessidades. Pela distância e pelo tempo, eu não poderia dar a volta nas terras dele, resolvi atalhar. Eles me cercaram, me tomaram todo o gado, todos os mantimentos, todo o dinheiro, e me assassinaram. E aquele rapazinho, ele tinha por prazer jogar as pessoas de cima de uma serra. Meu primo. E a minha esposa morreu pensando que eu a tinha abandonado no pior momento da vida dela, porque não recebeu comida, deu à luz em situação complicada e acabou por sucumbir pela falta de assistência. Então eu não vou deixar ele. Uma perseguição cruel que vinha de um desencarnado para o encarnado. O que faz muita gente imaginar que a obsessão é só de desencarnado para encarnado, e não é.
Kardec diz que a obsessão ela pode ter várias faces. Vamos criar uma história para a gente entender de maneira didática. Por exemplo, um casal. Pode acontecer do homem para a mulher, da mulher para o homem. Mas vamos colocar do homem para a mulher. O homem é extremamente possessivo, não aceita que a mulher tenha amigos, que tenha Facebook, que tenha celular, proíbe ela de tudo, cerceia ela de tudo. Uma obsessão de encarnado para encarnado. Passa o tempo, a mulher desencarna, e ele não aceita a morte dela. Apaixonado, não para de chorar a morte dela. Quando ele adormece, o espírito sai à procura dela, e ele vai emitindo aqueles pensamentos, aquelas vibrações que acabam por perturbar o espírito. É uma obsessão de encarnado para desencarnado. Passa o tempo, ele desencarna e descobre que ela já estava muito legal no plano espiritual, cheia de amigos, ao contrário da vida dela. Ele não aceita a situação porque a morte não muda ninguém. Ele continua possessivo e começa então a persegui-la. Obsessão de desencarnado para desencarnado. E ela não suportando aquilo, pede a Deus para voltar, reencarna. E ele vendo que ela é uma jovem bonita, começou a ter namoradinhos, casa, ele não aceita e começa então a perseguição, que é o que a gente conhece, a perseguição de desencarnado para encarnado. Mas não para por aí. Nós temos a auto-obsessão, que não é uma obsessão com presença de espíritos. Geralmente, segundo André Luiz, os complexos de culpa, os remorsos, fazem com que nós, tendo o complexo de culpa ou remorso, eu começo a me punir, a me martirizar, a achar que eu não sou credor de ser feliz, eu não sou feliz na minha relação porque eu não mereço. Eu não posso ser feliz na minha vida profissional porque eu não mereço. E começo então a me martirizar. Um mecanismo que pode abrir para influências espirituais, mas é uma auto-obsessão. E tem também o que André Luiz chamou de síndrome da obsessão anímica, que também não tem a presença de espírito. Narra ele, se não me engano, no Mecanismo da Mediunidade, a história de uma mulher que procura o centro espírita, se dizendo perseguida e obsediada, e ela falando que ela sentia uma faca fincada na carne e a presença do algoz. E ela pede então uma sessão de desobsessão para resolver o problema dela. Enquanto o mentor de André Luiz diz que não, que ali não tinha nenhuma presença de espírito, que o que estava acontecendo nada mais era do que o psiquismo dela recobrando momentos de reencarnação anterior, onde ela passou por um fato como aquele, que por um motivo emocional qualquer, o gatilho disparou aquela lembrança e ela voltou a sentir e a pensar naquilo. Então não tinha nada daquela obsessão como ela imaginava. O que a psiquiatria antiga chamava de síndrome das múltiplas personalidades. Mas a obsessão, ela generaliza, ela se abre mais. O que fez Kardec classificar basicamente em 3 pontos. E isso é fundamental no nosso entendimento. Kardec começa a classificação da obsessão dizendo que a obsessão tem 3 tipos. Primeiro, a obsessão simples. Obsessão simples é diferente de uma simples obsessão. Não é nada disso. Obrigado, Jair. Quando ele fala que a obsessão é simples, porque é de um mecanismo sem muita complexidade, onde o espírito que está influenciando nem se preocupa em se esconder, em dissimular. É algo que a gente pode conectar e desconectar com rapidez. É algo do nosso dia a dia. É algo da nossa condição emocional. Por exemplo, às vezes eu estou mal, estou meio depressivo, não tenho nenhum motivo de estar chateado, eu percebo que eu não estou bem, eu posso estar em contato com alguma entidade. O transtorno obsessivo compulsivo, toque, aquela que nunca passou pela vida pelo negócio de levantar 3 vezes para ver se a porta está trancada. Voltar lá para mexer na pasta de dente, porque enquanto eu não ver que a pasta de dente está normal, eu não fico tranquilo. O tapete está virado, eu tenho que voltar lá, desvirar o tapete porque aquela posição não está certa. Esses transtornos simples, geralmente ocasionado pela obsessão simples.
Eu saio de casa estressado, nervoso porque eu briguei em casa, vou lá para a feira, local de muita gente e que também é de muitos espíritos, e aquele meu psiquismo atrai alguém que esteja por lá desencarnado, por afinidade, e eu passo a sentir aquelas coisas. Estou discutindo, estou nervoso, me vem a vontade de xingar a pessoa com quem eu estou. Aquilo às vezes não é meu, ou melhor, às vezes eu não tenho aquele costume, é meu. Porque esse é o ponto. Muita gente fala assim, não, eu falei aquilo porque eu estava obsediado. Tudo bem. Só que o obsessor não coloca nada na pessoa. O obsessor simplesmente usa o que nós temos e amplifica. Então, se eu tive uma reação extrema, aquela reação extrema ela só aconteceu porque eu tinha aquele extremismo dentro de mim. Essa é a obsessão simples. Que, se não cuidada, pode evoluir para o que Kardec chamou de fascinação. A fascinação tem como característica principal a supressão do discernimento. O que é isso? A perda do bom senso. Eu perco a capacidade de autoanálise. Eu começo a fazer coisas esdrúxulas e ridículas e achar que eu estou certo. Se for um médium fascinado, ele diz receber as psicografias mais absurdas, jurando que é de um espírito de luz. A característica mais comum da pessoa fascinada é justamente jurar, discutir e dizer que ela está certa. Todo mundo está errado. Eu estou certo. Eu não erro. Quem erra é o fulano. E se eu errei foi porque fulano causou erro em mim. Essa é a característica, porque o fascinado ele não admite errar. Ele não admite estar por baixo. E por isso, segundo Kardec, é a obsessão de mais difícil tratamento. Porque o obsediado por fascinação, ele não admite estar errado. Ele não admite estar obsediado. Então, como que você vai ajudar alguém que não admite aquilo? E a pessoa começa então, por trabalho do Espírito, a se afastar de tudo e de todos que pode ajudá-lo. Se ele é frequentador de uma casa espírita, ele começa a encrencar com todo mundo, porque as ideias dele são as corretas. E as pessoas não entendem que ele é um médium muito bom, talvez o melhor médium da casa, e as pessoas não aceitam. Então ele sai da casa, porque ele acha que pode praticar a caridade melhor em casa, a mediunidade melhor em casa, e se afasta dali, porque justamente na casa espírita ele poderia ser tratado da obsessão. Na casa dele é mais fácil. Ou, se ele não é frequentador espírita, digamos uma pessoa de outra religião, ele é afastado das pessoas que podem ajudá-lo. Um familiar, um namorado, uma namorada, um amigo, uma amiga. Ele encrenca com a pessoa e aí se afasta e vira uma vítima muito mais fácil, cujo processo, se também não cuidado, pode migrar para o que Kardec chamou de subjugação, que é um processo complicadíssimo, o grau mais elevado, porque nesse grau a pessoa volta a ter o bom senso, ele volta a ter o discernimento, ele está lúcido. Só que ele perde totalmente a vontade. Ele perde a vontade e perde o controle sobre si mesmo. O que antigamente chamava de possessão. Mas Kardec mudou, porque possessão dá a ideia de posse, o espírito entrar no corpo da pessoa. E a física fala que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então o espírito não entra, mas ele subjuga. Ele toma conta do sistema nervoso central naquele mesmo processo da mediunidade, deixa a pessoa lúcida e cria ilusões. E por aí a gente entende quando nós vemos, e aqui já está muito comum, uma pessoa andando nua na rua. Uma pessoa andando nua na rua, passando pelo ridículo, que quando ela sai daquele estado, ela chora de vergonha e diz que ela sabia o que estava fazendo, mas não tinha controle. E sofre por aquilo. Lá no sanatório, o caso da Elza, que era uma senhora que teve uma obsessão ferrenha por subjugação. Ela estava no lugar, de repente ela levantava e começava a agredir todo mundo, de tapa na cara, socos. E ela sempre achava que ia revidar e machucava ela. E ela voltava ao normal, chorava, dizia, eu vi que eu estava fazendo aquilo, mas eu não queria. Eu sentia força pegando na minha mão e socando as pessoas. Ela era tão agressiva nesses momentos. Chegava a família para visitá-la quando ela estava internada. Era só chegar um familiar e ela tirava a roupa. Ficava fazendo poses ginecológicas
com vergonha, sem poder reagir. E quebrava tudo. Foi necessário fazer um quartinho isolado, sem nada dentro do quarto, para ela ficar lá, subjugada por 4 entidades que disseram que ela os assassinou em reencarnação passada, cuja subjugação de 20 anos fez com que ela tivesse problemas neurológicos, porque o próprio Kardec fala que a obsessão prolongada causa problemas físicos. Nunca me esqueço, depois dos trabalhos da manhã, nós descemos o grupo todo, meu pai junto, e fomos lá embaixo, onde estava o quartinho dela, aplicar um passe. Chegamos por trás, o quarto era um apêndice, um volumezinho colado na parede lá do pátio, com a porta virada para o outro lado. A gente chegava a 10 metros, quando levantávamos a mão para aplicar o passe, ela mudava a voz lá dentro e dizia: não adianta vir rezar para ela não. Ela não estava vendo. Quem estava vendo? O Espírito. E manifestava através da mediunidade dela. E por aí vai. André Luiz fala da simbiose útil, que é uma derivação desse tipo de obsessão. O que é a simbiose útil? Simbiose, dentro da biologia, é um estado onde 2 seres tiram vantagem. Isso acontece muito em pessoas viciadas. E André Luiz também narra que, chegando numa casa, viram um homem sentado numa poltrona, descansando confortavelmente, quando a presença de 3 espíritos que não tinham notado a presença de André Luiz e o mentor, por estar em outra faixa vibratória, dá uma vontade de beber, chega lá, coça a garganta do cara e diz: quero beber, vamos beber. Ele acorda assim e fala, e volta a dormir. O outro espírito chega e mais forte diz: eu quero beber, eu quero beber. Ele acorda e diz: a sede, a vontade de beber, vai lá, abre uma garrafa de uísque, toma, e o espírito se acopla nele, segundo narra, porque tinham o mesmo volume, o mesmo corpo, a mesma altura, como se estivesse dentro dele, de tão parecidos que eram, e o espírito se satisfaz com os eflúvios do álcool. Simbiose útil. Por isso que alguém já deve ter ouvido falar de casos, por exemplo, eu conheço um fulano lá que o cara bebe demais. Ele passa o dia inteiro bebendo e não fica bêbado. Não fica mesmo, porque não está bebendo sozinho. Está dividindo a bebida. E nesses casos em especial, essa pessoa tem muita dificuldade de deixar a bebida, porque não basta o tratamento físico. Os espíritos não deixam, porque eles vão perder o alambique. O espírito não consegue pegar um copo de cerveja e tomar, então ele se aproxima de alguém que bebe e que tem mediunidade, mesmo sem saber, como o Telésforo falou, e influencia para a pessoa fazer. Isso acontece na área do sexo. Pessoas que têm o desequilíbrio na área do sexo, narra André Luiz e tantos outros espíritos, não participam de uma relação sexual sozinho, participam de verdadeiras orgias. E aquele espírito que acompanha o desequilibrado sexual, que quer participar daquilo, ele estuda todo mundo à volta da pessoa. E quando percebe alguém que tem a mesma inclinação, chega e sugere: chega nela. É fácil. Chega nela. E cria o psiquismo. A pessoa chega, conversa em 5 minutos, está transando. Simbiose útil. Como tem a simbiose nociva, que é situações mais complicadas, que nós não vamos aprofundar hoje, como o vampirismo, onde a entidade suga toda a energia da pessoa ao ponto de levar a problemas fisiológicos, a problemas físicos. O caso da Elsa também. O caso dos ovoides, que André Luiz narra muito bem o mecanismo da mediunidade. Situações mais profundas, que é do Obsessão 2.0. Mas nós perguntamos: a obsessão é sempre isso, perseguição? A obsessão é uma influência pertinaz, não necessariamente perseguição, ódio. Lá no sanatório, 2 casos chamaram muita atenção. Um extremamente emocionante, que foi de uma moça de mais ou menos 18 anos, uma adolescente muito bonita, que chegou lá amarrada, carregada pela polícia, toda machucada. Ela chegou, foi recebida, foi internada,
o psiquiatra avaliou e medicou. E no outro dia, nos trabalhos pela manhã, quando tinha casos extremos, depois que os pacientes desciam para o café, meu pai chamava a pessoa para conversar, para tentar fazer uma anamnese. E conversando, ela fala: eu não sei, seu Wilton, eu não lembro de nada. Eu estava com amigos, de repente eu apaguei e acordei aqui toda machucada. Pois é, disseram que você começou a dar convulsão, a cair no chão. Não lembro de nada. Passa-se o tempo, ela recebe alta. Uma semana depois, eis que ela aparece de novo, trazida pela polícia, toda machucada. Até que chega um ponto que numa das reuniões mediúnicas, quando vibrou para aquela menina, a médium, a gente fala erroneamente incorporação, sendo que na verdade é psicofonia, mas vamos falar incorporação, que é o nome que todo mundo usa e entende. A médium incorporou e caiu no chão de pernas cruzadas e disse: aquela moça é minha neta. Eu que estou fazendo isso com ela. Lembra que ontem, quando ela estava descendo para o café, ela apagou e caiu pela escada? Fui eu que estava batendo nela. Porque essa minha neta é uma pessoa que eu amo muito e que ela está começando a ir no caminho errado. Aquele bar que ela fica, ela já está começando a se envolver com homens e se prostituindo. Eu não vou deixar. Toda vez que ela for para lá beber e se prostituir, eu bato nela como eu bati até agora. A entidade sai, meu pai chama a moça e pergunta: quando você passou mal, onde você estava? Com amigos. Em que lugar? Com amigos. Você não estava em nenhum bar bebendo? Estava, mas com amigos. Só isso, só. Pois é. Eu estou sabendo que você está com más intenções. Não, senhores, claro que não. E se eu disser que eu fiquei sabendo que você está se prostituindo? Eu? Jamais! Eu sou menina de família, sério, eu estou estudando. Pois é. Seu avô me falou. Meu avô já morreu, senhores. Pois bem, seu avô me falou. E ele então disse para ela alguns detalhes que ela não sabia, que meu pai sabia, e que o avô dela tinha contado, dando a veracidade. E quando apertou ela de todo jeito, que ela viu que não tinha saída, ela cai em prantos e assume que estava realmente fazendo aquilo. Meu pai então conversa, dá conselhos, orienta, e ela se arrepende, diz estar extremamente arrependida e jura que nunca mais faria aquilo. Passaram ali 2, 3 semanas, ela melhora, recebe alta. Numa sessão mediúnica que ela não estava internada, eis que a médium cai novamente com as pernas cruzadas, e o vozinho diz: ela está mentindo. Nesse exato momento, acabei de chegar, ela está lá. Pode esperar que agora à noite ela está aqui de volta, não deu outra. Caiu a noite, a polícia chama, a menina chega machucada e começa tudo de novo. E ela vivia tendo convulsões, machucando, caía da escada, vivia machucada a moça. Era o vozinho castigando. Até que chegou o momento que ela percebeu que não tinha saída. Meu pai conversou muito, explicou muito, deu livros para ela ler, chamou ela para participar das reuniões de evangelização. E alguns meses depois, ela se diz esclarecida e disposta a mudar de vida. Recebeu alta, foi embora. E eis que um tempo depois, o vozinho manifesta. A médium mediuniza, cai no chão com as pernas cruzadas e disse: seu Eudes, eu vim aqui hoje te agradecer. Realmente o Senhor me ajudou. A minha neta mudou. Ela não está mais naquela vida, voltou a estudar, está procurando trabalhar, está melhorando. E eu vim aqui para agradecer. Meu pai disse: não, você não tem que agradecer. Mas uma coisa me chamou a atenção. Por que toda vez você fica de cólicas? Ah, Senhor, o senhor não está vendo que eu sou aleijado? Eu passei a minha vida inteira sem caminhar, me arrastando pelos lugares, nem de momento eu conseguia. Eu nasci assim, estou assim até hoje. Meu pai vira: não, meu filho, você sabe que você não está encarnado, sabe? Você mesmo disse: sim, eu sei. Pois é, se você não tem aquele corpo mais, você não tem mais a sua deficiência. Vamos pedir a Jesus? Quem sabe Ele vai nos ajudar nesse momento? Todos concentramos, fizemos oração.
aplicamos um passe e pedimos que, se fosse do merecimento dele, se fosse possível, que a espiritualidade pudesse interferir no perispírito dele, fazendo com que ele pudesse mudar. Intuitivamente meu pai falou: levanta, e pegou nos braços da médium, foi levantando, e nós fomos ouvindo estalos de ossos, trec, trec. Ele foi levantando. Quando ele ficou de pé, ele mexeu as pernas e começou a chorar e falar alto: gente, que alegria, eu estou andando pela primeira vez em anos, eu estou andando. E começou a narrar algo que a gente não estava vendo. Ele dizendo que o salão se expandia muito maior do que estava, uma claridade, e nós começamos a sentir cheiro de rosas. Ele falando que do teto caía rosas, que ia criando uma ambiência, e chorando e agradecendo. A história continua, mas que não vem ao caso, mas que demonstra a obsessão por amor. Vários outros casos tem. Conversando com uma amiga que é evangélica, e eu falo que ela é uma evangélica desvirtuada, porque ela aceita trocar ideias e faz perguntas sobre o espiritismo. E uma vez conversando, ela disse: Carvalho, para nós evangélicos só existe o demônio e Deus. Eu falei: pois bem, e se eu te falar que eu conheci o demônio e sou amigo dele? Sai direto. Não, jamais. Eu falei: pois é. E contei a história do Gercindo, lá do sanatório. Uma obsessão um tanto diferente, também um caso grande, que foi o caso de uma mulher já desencarnada, Ilcelene, que chegou também amarrada e conduzida por 4 homens, louquinha de pedra. Terminou? E ela chegou amarrada, e quando ela estava ali, que tirava ela das amarras e colocava ela no quarto, ela ficava fungando e nervosa, e um tempo depois saía do transe e voltava a ser uma mulher de mais ou menos 55 anos. Uma mulher sensível, frágil, chorosa, dizendo que não sabia o que estava acontecendo, porque ela estava em casa, de repente ela apagava e acordava ali. Começou então o trabalho de busca para saber o que estava acontecendo. E coisa de quase 6 meses depois de ela ter alta, voltar, uma entidade se manifesta. Se manifesta e diz que ficou esse tempo todo escondido porque não confiava em ninguém. Mas observando como meu pai tratava as pessoas lá dentro, resolveu conversar com ele. E narrou a história dele, dizendo: meu nome é Gercindo, eu sou um peão do boiadeiro. Eu trabalhava aqui numa fazenda perto de Caiapônia. Eu trabalhava numa fazenda junto com outro rapaz, o outro peão. E num determinado tempo, esse rapaz começa a ter um caso com a esposa do fazendeiro, que por um motivo qualquer descobre e chama o rapaz para conversar, o próprio amante da esposa, e diz: eu estou desconfiado que a minha esposa está tendo algum caso. Eu sei que está tendo, é com Gercindo. Então o patrão dá ordem, o amante eliminar o Gercindo. E ele conta que numa manhã de domingo, descansando na rede, na varanda da casa dos peões, eis que a hora que ele abre o olho, ele vê o cara chegando por cima e dá um tiro. Vem que vem. Ele apaga, o peão tira de lá e enterra. E o Gercindo então narra que ele acordou debaixo da terra, sofrendo, sufocado, o calor da terra, tentando respirar o machucado da bala. E naquela agonia tremenda, aquela dor tremenda, aquele sufocamento tremendo. E ele diz que ele passou tanto tempo que ele não sabe quanto tempo, quanta dor, até que num dado momento ele resolve orar, lembrou de rezar e se viu fora. Quer dizer, com o impacto da bala, ele desmaiou, não morreu, foi enterrado vivo, acordou na cova e passou toda aquela angústia até desencarnar por sufocamento. Ficou ali preso por ser um espírito imperfeito. Quando resolveu orar, se viu fora e saiu pedindo carona. Ninguém passava, ele veio andando para a rodovia. E passando na entrada da cidade, um dos assentamentos sem terra, ele conta que ele, passando perto de uma pessoa, se sentiu bem. Clareou tudo. Aquela dor passou, aquelas coisas passaram, mas o que ele estranhou é que na hora que ele sentiu bem, ele começou a ver as pessoas chamando ele de nome de mulher. Chamando ele de nome de mulher, ele não aceitando aquilo, reagiu, levaram ele para uma igreja evangélica. Chegou lá, o pastor disse que era o demônio e dá-lhe exorcismo.
sai demônio, ele ficou nervoso e quebrou tudo. Imagina nós outros, um pouquinho esquentadinho. Você está doente, foi acidentado, chega ali no centro médico, os enfermeiros, os médicos, ao invés de te atender, te escorraçam, correm com você de lá, chamando você de demônio. Qualquer um esquentadinho quebra tudo também, foi o que ele fez. Amarrava e levava. Ele tinha uma afinidade mediúnica tão grande com a Juscelene, que ao aproximar dela, fazia conexão, incorporava, ela inconsciente não via, e ela não sabia do que estava acontecendo. Esse caso vai longe, e que não vem ao caso aqui, porque o tempo está avançado, quero pedir só mais 5 minutos, para finalizar. Mas é um caso de obsessão que não é por perseguição. Mas como é esse mecanismo da obsessão, que é o fundamental para que nós entendamos? O mecanismo fisiológico é o mesmo da mediunidade. A mediunidade é um dos meios para a obsessão. Mas como ela ocorre? Nós encontramos no livro Libertação, onde um obsessor dá uma verdadeira aula de obsessão. Ele diz que o obsessor não faz nada. O obsessor observa a pessoa e descobre o que ele chamou de desejo central. Nós sabemos, inclusive foi matéria de uma palestra nossa aqui, que o nosso pensamento tem força plástica e se materializa no plano espiritual. As formas de pensamentos que André Luiz fala no mecanismo da mediunidade. Tudo que nós pensamos, materializamos no plano espiritual. E os nossos sentimentos, as nossas tendências, nós materializamos como imagens. E o obsessor fica estudando e observando aquele pensamento que está recorrente. Aquele é o desejo central. Então, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa muito gananciosa, mesmo ela querendo se postar como alguém muito humilde, mas o desejo dela e a ganância projeta no plano espiritual aquele sentimento, o espírito observa aquela gananciosa e infla. Ou seja, pega a gasolina e joga na fogueira. E cria uma percepção hipnótica que vai fazer com que aquilo cresça. E a partir dali começa as perseguições e o mecanismo de subjugação. Agora, a mediunidade também não é necessária para a obsessão. Kardec fala disso, que não há necessidade da mediunidade. Lembra que quando nós dormimos, saímos do corpo? Pronto, estamos em conexão no plano espiritual. Como, por exemplo, eu não tenho mediunidade ostensiva, o meu corpo acaba sendo uma proteção, uma armadura para o espírito obsessor. Mas os meus pensamentos o atraem. E quando eu adormeço, ele está do meu lado esperando. Então, se eu vou dormir preocupado com as contas para pagar, estressado, nervoso com alguma coisa que aconteceu, eu estou fazendo conexões psíquicas que vão facilitar a ação do obsessor. Se eu sou uma pessoa extremamente voltada para a sexualidade, e muita gente que eu sei faz isso, me masturbo para dormir relaxado, durmo com os pensamentos nas áreas sexuais, sofro fácil de obsessões. Nazareno Feitosa, orador espírita cearense que mora em Brasília, conta que quando chegou em Brasília se identificou uma obsessão que eu acompanhava há mais de 20 anos, de uma moça que foi ex-amante dele em reencarnação passada, e que todas as noites, assim que ela adormecia, o buscava e levava para as esferas mais inferiores, onde participavam de orgias a noite inteira. E ele disse, então por isso que eu dormia, não descansava, tinha sonhos eróticos a noite inteira e acordava cansado, como se eu não tivesse dormido nada, porque perdia energias vitais durante a noite. Cuja obsessão, por mais de 20 anos, ele nunca deu certo em nenhum relacionamento. Todo relacionamento que ele começava, dava para trás e terminava, porque ela não deixava ir para frente. Então nós damos condições para as obsessões com os nossos pensamentos, com os nossos psiquismos. Não adianta falar, eu estou fazendo isso porque eu estou obsediado. Não. O obsessor não faz nada, ele não tem a capacidade de criar nada dentro de nós. A única coisa que ele faz é observar o nosso desejo central, ver o que nós temos e ampliar. É o plug da tomada. Se eu tenho um conector de 2 pinos e vou na tomadinha de 2 pinos, eu encaixo.
Agora, se eu não quero encaixar o conector de 2 pinos, eu mudo a tomadinha para os 3 orifícios. Ele não vai encaixar. Não vai ter a conexão psíquica. O próprio Gersinho, que eu contei a história, é um exemplo. A conexão perfeita entre eles. E os nossos sentimentos. A revolta, o ódio, a mágoa, o nervo, o vício, o egoísmo, a ociosidade, a maledicência. Tudo isso são mecanismos que nos permitem a obsessão. E os débitos do passado. Lembra o caso da Elza? Assassinou 4 e hoje ela veio sofrendo isso. Lá no próprio sanatório eu vi várias histórias. Numa madrugada o telefone toca em casa, que era a coisa mais comum, ligando ao sanatório, pedindo para o meu pai correr lá, que tinha paciente passando mal. E nessa madrugada, uma coisa muito diferente. Quando o telefone tocava, a gente já sabia que era alguma coisa do sanatório. Eu já levantava correndo, atendia, falava que era sanatório, acordava meu pai. Como ficava ali a 500 metros de casa, várias vezes a gente saía a pé pelas madrugadas. E nessa noite, chegamos lá. Quem era o enfermeiro que trabalhava lá? O senhor Ulisses, lá do centro Caminho Russo. O senhor Ulisses era enfermeiro, médium vidente. Ele já estava no quarto de isolamento, que ficava abaixo, atrás da escada. Nós chegamos, o paciente deitado na cama, todo contorcido, e murmurando, sem conseguir falar, com dificuldade de respirar. E Ulisses, como um médium vidente, que era enfermeiro, que estava de plantão naquela madrugada, disse: seu Eudes, tem uma cobra maior do que o sucuri enrolado nele. A zoantropia. Uma condição espiritual extremamente dramática, que o espírito perde a forma humana e se plastifica por uma forma animal. A gente vê nas obras mediúnicas sérias, espíritos em forma de lobo, espíritos em forma de um monte de coisa, que trouxe, aquelas histórias dos lobisomens. Eu juro que eu vi o lobisomem. E viu um fenômeno de zoantropia, que o espírito se manifestou daquele jeito. E aí vira a fantasia das pessoas. Então nós começamos a orar, a aplicar um passe. Meu pai sentou na cama e começou a conversar com o espírito. A força moral. Ninguém conseguia conversar. Depois de 10 minutos explicando para o espírito que ele estava fazendo o paciente sofrer, que ele não precisava daquilo, porque enquanto ele fazia o paciente sofrer, ele também estava sofrendo. Olha para você está parecendo um animal. A sua perseguição está cruel. Mas antes de você fazer ele sofrer, você está sofrendo. E você está aqui, perdendo o seu tempo, tentando prejudicá-lo, enquanto a sua família precisa de você. Cadê a sua família? Eu fui conversando com ele com carinho, sem expulsar, sem agredir, sem nada. Até que no momento, o cara dá abre os olhos assim, puxa o ar e começa a chorar. E volta ao normal. E o senhor Ulisses narra que depois daquela conversa, o espírito se sensibilizou, soltou-se dele, mas saiu ameaçando. Diz que atravessou a parede dizendo: vocês não sabem com quem vocês estão mexendo. E foi embora. Um caso de perseguição. Mas então, e a desobsessão? Como que trabalhamos para vencer isso, já que nós entendemos todo o mecanismo? É muito simples. Lembra do plug da tomada? É só mudar. Ninguém nunca viu um beija-flor sobre o carniçal, como ninguém nunca viu um urubu sobre o jardim. É questão de afinidade. Urubu no lixão, beija-flor no jardim. Então, se você está com o urubu zoando, é porque às vezes você tem que tirar o lixo e plantar flores. O exorcismo, tão propagado pela igreja, usar incenso, patuás, palavras, rezas, segundo Kardec, nada resolve. Chegar com arrogância, expulsar, não resolve. Quem são os espíritos? Nós que perdemos o corpo. São pessoas comuns. São pessoas letradas, juízes, advogados, engenheiros, médicos, que desencarnaram, que podem estar odiando, mas que são inteligentes, têm sentimento. Então, acender um incenso não vai tirar espírito, a não ser que ele seja alérgico e corra da fumaça, mas ele volta.
Porque isso não resolve, segundo Kardec. Jesus disse, lembra na história inicial, com essa classe de espíritos somente muito jejum e oração, o amor. O Pai sempre falava, nós precisamos do amor. Então, segundo Kardec, a melhor maneira de ter a companhia dos bons espíritos é afastando os maus espíritos. É a nossa transformação moral. É cuidar do nosso desejo central, lembra? Qual que é o meu desejo central? O que eu busco na vida de ruim? Vou trabalhar isso. Vou mudar isso. Porque em pleno século XXI, o homem se orgulha das conquistas todas tecnológicas, mas nós ainda somos escravos. Somos escravos do vício, do sexo, somos escravos do orgulho, da vaidade, dando abertura para essas conexões. O trabalho no bem, a maior armadura e o maior processo de desobsessão que existe. O bem, nem que comece por a gente buscar alguma coisa para ter algo. E ele conta, explicando, numa psicografia do irmão X, que estava Simeão Cirineu, à época de Jesus, no trabalho, quando recebeu notícia dizendo que a sua filhinha doente já estava agonizando às portas da morte para ele correr para casa. Ele sai então correndo, atravessa pelo centro de Jerusalém, na parte aqui conhecida como Via Crucis, e vê lá a multidão e Jesus carregando a trave a caminho do Gólgota. Quando ele vai chegando, ele ouve o estralo de um chicote. O centurião vira e fala, ajude aquele homem a carregar a cruz. Ele diz, mas eu não posso, minha filha está morrendo. Tá! O chicote estrala no pé e ele fala, o próximo é nas suas costas, ajuda a carregar a cruz. O homem então começa a chorar, abraça o mastro ajudando Jesus, e em pensamento diz, eu não queria não te ajudar, eu só fiz isso porque eu precisava chegar em casa, minha filhinha está morrendo. Jesus dá um olhar extremamente carinhoso para aquele homem, embora a sua dor. Eles continuam a caminhada, chegando ao Gólgota, ele corre para casa, chega lá, uma mulher chorando, e ele diz, minha filha, perdi a morte da minha filha. A mulher vira e fala, não, eu estou chorando de alegria. Olha lá nossa filha brincando. Quando ele olha, e a mulher diz, há tempos atrás, mãos luminosas se materializaram e curaram nossa filha. Jesus, percebendo a intenção, ele fazendo o bem à custa de chicote, premiou ele com a cura da filha. Então, como nós às vezes não entendemos muito isto, que busquemos então pelo menos o bem à custa de chicote, porque esse é o maior trabalho de desobsessão. Porque Chico teve a oportunidade de dizer que nós evoluímos pela desidratação. Seja desidratando, chorando pela dor, seja desidratando no trabalho do bem. Cada escolhe a maneira que quer desidratar. Desculpa pelo avançar da hora. Espero ter conseguido passar esse roteiro, porque é um tema extremamente denso e profundo, mas que está aí o roteiro para a gente possa aprofundar e estudar. Muito obrigado pela oportunidade, que tenhamos todos um excelente fim de semana e que Jesus nos abençoe. Obrigado.